Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Boa noite para quem está no ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, vai ver no link. Vamos lá aqui. Estamos de volta. Esse é o Oriente Médio em Revista, o programa que tem um nome que o invasor nos deu, a gente preferia chamar de OS da Ásia, crítica semanal, mas ninguém entende nada, então fica o Oriente Médio em Revista. Primeiro do ano 2025, data de 14 de janeiro, para quem está no ao vivo. Está desfalcado hoje, estamos sem o André, estamos sem a Júlia, mas vou fazer o trabalho aqui da condução da coordenação. Temos um entrevistado, já vai se apresentar um convidado, e o Mohamed Mustafa Ali nos comentários. Alan, vamos fazer o nosso editorial e a gente já vai para o programa, pode ser? Roda a vinheta. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Na primeira semana de janeiro deste ano, em função de uma bela atividade de defesa jurídica, advocacy e defesa de uma causa dentro do campo jurídico internacional, a Fundação Hind Rajab identificou para mais de 50 operadores sionistas, militares sionistas, que estiveram no genocídio de Gaza, que possam vir a voltar a Gaza, ou se dedicar à nobre tarefa para o invasor de destruir casas, violentar mulheres, assassinar bebês, bombardear escolas, bombardear hospitais, foram identificados em todo o planeta. E uma parcela importante desses soldados sionistas na América Latina. E um deles no Brasil. Nem vale a pena falar o nome, é um mais um entre vários. Só que quando o alerta foi dado, houve uma interpretação da justiça do DF que o caso, para garantir a sua investigação de crime de lesa humanidade, implicaria em prisão preventiva. Ou prisão para averiguação. Prisão para averiguação. Assim que foi dada a ordem de prisão para averiguação, que curioso, né? O cidadão estava em Morro de São Paulo, sul da Bahia, um destino turístico muito bonito. Não é que as redes da embaixada do Estado colonial sionista entraram em ação e o camarada o genocida foi retirado do Brasil? Por ordem do próprio embaixador do Estado colonial. E não é mais engraçado ainda, engraçado é mal dizendo, quando o diretor-geral da Polícia Federal declara, depois do caso ocorrido, que, em tese, a PF não tinha que cumprir ordem da justiça. Então, eu peço desculpas ao contribuinte, né? Grandes coisas, mas o meu mestrado eu vou ter que jogar no lixo. Estudei a PF. Sob regra constitucional, contribuinte que pagou a bolsa de quem vos fala, aqui tem mais um que entrevistado que teve o estudo pago pelo contribuinte, bom, serviu de nada, porque mudaram tudo. Então, para atender às vontades da Embaixada Sionista no Brasil, o diretor-geral da PF declara, a contragosto, segundo dizem, off do off, né, que não deveria atender à justiça. Eu vou repetir, não deveria atender à justiça. Assim como o delegado da PF resolve prender o intelectual palestino que chegou no Brasil porque ele recebeu o alerta do Mossad e o alerta chamado Sistema de Portas Abertas dos Estados Unidos, afirmando que um professor palestino radicado na Indonésia era suspeito de terrorismo. Ele não tem uma ação direta em nome dele. E o soldado que é aqui presente, que tem crimes comprovados de lesa humanidade, por estar posicionado com seu telefone celular ligado
em lugares aonde foram assassinadas pessoas indefesas, mulheres, idosas e crianças que não estavam em posição de combate, ele é protegido pela PF. Ou então algum outro delegado da PF. Olha que a PF não é das piores instituições brasileiras, tá? Ainda tem gente lá que, inclusive, defende a tal da democracia. É legal isso aí. Mas um gênio com J da PF descobre, que horror, que tinha alguém com passagem na Síria, que tinha fotos e imagens do Hezbollah combatendo o Daesh, o Estado Islâmico. Então, o que esse cara queria? Que o camarada que foi na Síria tivesse fotos do Daesh? Ele não sabe qual é a diferença. Se ele não sabe qual é a diferença, como é que ele prende? Porque alguém mandou prender. Quem está mandando? E quem está obedecendo dentro do setor de inteligência policial brasileiro? Estou falando sério. Quem está fazendo isso neste exato momento, quando o que diz respeito é, aspas, suspeita de sei lá o quê? Ele é um criminoso que defendeu a própria terra. A família do cara está lá há quanto tempo? Há pouco tempo, só está... Quem chegou mais recentemente está lá há 3 mil anos. For puxar o DNA mesmo, todo o registro histórico, dá 11 mil. 11 mil. E um país fundado na Áustria, cujo premier era polonês, a outra era polaca, a outra... Bom, o maior país antissemita do mundo, que se dedica a matar árabes logo semitas, aí não tem problema. Vamos para a Realpolitik para encerrar aqui. Quantos votos tem a tal da bancada evangélica? Tem tanto voto, que é capaz de derrubar a política de regulação de redes, que foi uma proposta do primeiro semestre do ano de 2023. Alguém pode falar, não, vamos para a Realpolitik. Não dá para brigar com a bancada evangélica, que é toda ela sionista. Mas eu pergunto, nesta mesma grade, para encerrar o editorial, nós não temos um programa, Alan é nosso coordenador aqui do ICEP, que está heroicamente nos bastidores hoje, no estúdio, operando. A gente não tem um programa chamado Microfonia, que se dedica a debater a fé evangélica política no Brasil contemporâneo, com 2 especialistas, uma especialista, um especialista, e a média de pessoas que se desencantaram com a adesão à extrema-direita do evangelicalismo dá de 11 milhões de pessoas. 11 milhões de votos não resolvem uma eleição, então para que adular a bancada evangélica? Bom. E aí, por fim, fica a pergunta. Eu sei que o pessoal não gosta, eu não vou falar isso em árabe, se o Mohamed quiser ele fica à vontade, mas Narnu está aonde? Se quem nos acompanha aqui e for de origem patrícia, como Mohamed e eu, não estiver cansado de denunciar que o sionismo é sionista, desculpa, eu estou muito cansado. Cansado de sentir cansaço de denunciar que o sionismo é sionista. Ou a colônia se organiza 1% que precisa para ter a maior força social de recurso humano desse país, ou vai ser uma humilhação atrás da outra. E eu nem tenho discurso derrotista. Acho que estamos muito menos pior no Brasil do que estávamos há 10 anos atrás. Mas muito aquém do potencial do inimigo. Não adianta falar que estamos no acidente, a gente sabe que está no acidente. Mas somos 16 milhões, né? 1% já dá e sobe. Enfim, vamos para o programa. Obrigado. Por favor, coloca todo mundo em tela. Estão presentes aqui, pedir que Mohamed se apresente, depois o Caio. Caio é nosso convidado. Mohamed, algum comentário do editorial? Rapidamente. Sim. Boa noite, Bruno. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, Alan. E a todos, principalmente aos novos membros, né? Que chegaram já, se tornaram membros, isso nos deixa felizes, né? Quem não é membro, por gentileza, né? Aperta aí, seja membro. Também compartilhe essa live, né? Com os amigos, né? Porque o que nós queremos trazer a vocês são informações
de quem vive o dia a dia do Oriente Médio e tem as informações da fonte, né? Nós vivemos aqui no Ocidente, né? E vemos esses abusos que o Bruno relatou tão bem, né? De uma polícia, né, influenciada pelo sionismo, o judiciário também, né, influenciado e articulado com o sionismo internacional, que acontece também na Argentina, acontece em diversos países, e que se a gente procura, né, um país que seja, né, autônomo, que seja independente, né, que busque, né, a solidificar suas instituições, ele não pode ter essas influências externas nesse formato. Se nós somos, né, perante a comunidade internacionais, as leis internacionais, as que nos proporcionam, né, os direitos humanos, os direitos do cidadão, né, nós não podemos rasgar esses tratados como, né, o sionismo faz. O sionismo ele é naturalmente, né, reacionário e a favor do apartheid. Ele quer separar a população brasileira, inclusive, né? Ele quer botar muros, como tem lá, né, na Palestina ocupada, dividir os povos nativos, tornar as pessoas oprimidas, subjugadas, né, como fazem aqui com a população brasileira. O treinamento de policiais em Israel precisa acabar. Não precisa mais treinamento policial em Israel, não precisa treinamento policial nos Estados Unidos. A gente precisa apresentar soberania, né? Tem vários países que a gente pode ter essa questão, né, de treinamento, né, de relacionamento. E realmente isso cansa, né? Mas nós precisamos tomar fôlego, Bruno, levantar a cabeça e pedir: Brasil, seja Brasil, né? Existem cidadãos de todo o mundo nascidos aqui no Brasil, imigrantes, é um país de imigrantes, ele precisa ter sua característica, ter sua autonomia e não ter essa influência, né, de fuga de um genocida, né, de Israel. Os soldados eles vão sofrer bastante. Lógico que vão fazer. É crime de guerra. As leis internacionais são claras. Nós somos, perante a lei, iguais. Isso define todo cidadão brasileiro, né? Não pode haver diferenciação entre um sionista ou um combatente ou resistente do Hamas. Se cometeu crime de guerra, também tem que ser punido, mas não cometeu crime de guerra, né? Ali era um massacre. É um massacre ainda, né? A população civil resistindo contra a opressão militar, né? Então, Bruno, esse né, a minha observação, né, e o meu entendimento no seu editorial. Maravilha. Estamos aqui presente com o Caio. Vou pedir para o Caio se apresentar. Caio Porto. Caio, é o seguinte, tem um monte de sopa de letrinha aí embaixo da tua legenda. Quem é da área sabe que é grupo de pesquisa e a instituição. Mas explica para nós o teu doutorado no que é e a quais grupos você pertence, por favor, para a gente poder começar. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Muhammad. Eu queria agradecer o convite. Eu tenho pesquisado sobre Palestina desde o meu mestrado, em 2019, perdão. E a minha pesquisa hoje é sobre solidariedade à Palestina aqui no Brasil. O que os grupos, né, que têm se mobilizado desde que começou esse novo momento do genocídio consideram solidariedade, seus atos e os valores que orientam esses atos e como se organizam, como se articulam, né?
Minha pesquisa é por aí. Hoje eu componho dessas letrinhas aí o grupo de estudos Retóricas do Poder e Resistência, lá da Universidade de Brasília, onde eu faço doutorado, fiz o mestrado, que é o grupo coordenado pela minha orientadora, Berenice Bento, e faço parte também do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Federal de Sergipe, que é coordenado pelo Ahmed Zogby e pelo Geraldo Campos, os dois também grandes conhecedores aí da causa palestina. Tô aqui para contribuir aí no que eu puder aí nesse assunto de hoje aí do Oriente Médio. Maravilha. Muito Vamos bom. começar então? Opa, na forma de rodada, tá? Caio e Mohamed, vocês ficam à vontade. Só peço que tenham respostas mais ou menos factíveis com o tempo, senão a gente vai estourar na primeira. Mas é o seguinte. Hoje, mais cedo, eu recebi um zap rapidinho, em confiança, de um militante de direção nacional de partido de esquerda. Perguntou assim: oi, Bruno, tudo bem? E aí, tu acha que sai cessar-fogo? Aí é pura especulação. Eu falei, olha, quando se trata desse nível de delicadeza de negociação, a gente nunca sabe. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria que o Netanyahu poderia sabotar o próprio acordo esperando o Trump tomar posse. Aí eu queria que vocês discutissem sobre a viabilidade do cessar-fogo, a minha proposta, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo agora. Início da segunda quinzena de janeiro, há 5 dias úteis do Trump tomar posse para o seu segundo mandato. Primeiro o Caio, depois o Mohamed, a gente vai girando, tá bom? Fiquem à vontade. Tá certo. Bom, sobre o cessar-fogo, a primeira coisa que a gente considerar é que versões desse projeto têm circulado por aí nessas mesas de negociação, né, que normalmente tem o Egito e o Catar como interlocutores, né, junto com os Estados Unidos e Israel, desde outubro de 23. Começou, já tem proposta de acordo. Essa proposta de agora, pelo que foi divulgado na mídia burguesa, né, na AP, seria um acordo de 6 semanas de trégua, em que as forças israelenses sairiam do território da faixa de Gaza e haveria uma troca de reféns, de prisioneiros, né, que seriam dezenas de israelenses por centenas de prisioneiros palestinos nas prisões israelenses. E aí o Antony Blinken, inclusive, falou sobre isso essa semana, na sua última fala como secretário de Estado dos Estados Unidos, e ele mencionou que a posição dos Estados Unidos é defender uma autoridade palestina reformada, seja lá o que isso significar, que governe a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Mas, assim, sobre a viabilidade, eu tendo a concordar contigo, Bruno. Eu acho que isso me lembra um pouco a situação do Jimmy Carter na questão da embaixada iraniana, da embaixada dos Estados Unidos no Irã, em que os termos da discussão foram negociados primeiro com o já eleito Ronald Reagan, e esperou-se terminar o mandato do Jimmy Carter para que o mandato do Reagan já começasse com uma vitória, né? E no caso, nesse caso aqui, meu palpite é que não saiu antes, justamente porque eleição dos Estados Unidos, a briga por quem é mais amigo de Israel, quem apoia mais o genocídio, era relevante para a eleição, né? E aí, tanto que agora está uma corrida de o Biden tentando emplacar que se o acordo sair foi porque ele fechou o acordo, e o Trump dizendo, não, quando eu assumir eu vou resolver isso aí. Então eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí. Beleza. Mohamed,
E aí? Concordo plenamente com o Caio, até deixa bastante inseguro, né? Todas essas questões, porque parece tudo, né, diferente, né? Eu estava vendo a entrevista do novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete, né? E também o do secretário de Estado, Antony Blinken, né? Então, essa entrada e saída, essas mudanças de governo, né? Porque, vamos ser francos, né? Quem forneceu as armas, né, e alimentou o genocídio foi os Estados Unidos, né? Os democratas, eles têm essa questão de, né, botar fogo no Oriente Médio, né? Ah, você é republicano, né? Deus me livre de ser republicano, né? Eles também fazem de outra forma, de uma forma financeira. O que interessa essa questão, né, que eu vejo e analisei nos dois discursos, é que não muda nada. Não altera, né, o objetivo, né? O objetivo é o mesmo. O objetivo é consolidar Israel, né? Essa ocupação, consolidar a ampliação, inclusive, né? Eu creio que o que vai entrar agora, né, nos próximos dias, é a Cisjordânia. A Cisjordânia vai começar a sofrer. Vamos lá, Gaza heróica. Povo de Gaza heróico. Não conheço povo mais resiliente. São 15 meses contra a maior máquina de guerra, com dinheiro infinito, munição infinita. E eles, a resiliência, a força, a fé. Um projeto que os dois falam é acabar com o Hamas. Impossível. Isso é impossível. Uma forma de acabar com o Hamas é reconhecer a Palestina, é a autonomia ao povo palestino, não é colocar uma autoridade capo, né? Tem que ser uma autoridade que represente as ansiedades do povo palestino. E tem que ter um Estado palestino. Aí define. Agora, chamar Emirados Árabes, chamar alguém de fora para ajudar, oprimir o povo, dourar pílula e falar, e continua o apartheid, e continuam os muros, e continuam esse regime opressor do povo, continua a ocupação, continuar prisões em cima desse estado de ocupação. A ocupação precisa terminar, né? Estão prometendo aí para o Smotrich e para o Ben-Gvir, né, para que eles continuem o governo, né, liberando novos assentamentos na Cisjordânia. Novas transgressões. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Querem definir essa questão do Oriente Médio, né? A Palestina tem que existir. Ou, se não for a Palestina, tem que cair o apartheid, né? Querem manter o Estado de Israel, que mantenham ele democrático. Um voto para qualquer cidadão, independente de cor, raça, né, religião. É um voto, né, que determine o fim do apartheid e que possa haver a convivência. Esse projeto colonialista precisa acabar, de todas as formas. Eu pediria ao pessoal, né, quem está nos assistindo ao vivo, que comente de onde está, né, ou faça perguntas ao nosso convidado, ou a mim, ou ao Bruno, né, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E o dia da barbeiragem. Opa. Não, tranquilo. Tá tudo ótimo. Pessoal, é o seguinte. Está um pouco de falha da internet, não sei se é dos demais colegas de programa, mas talvez seja a minha, tá? Vamos para a segunda parte aqui. Tem mais um tema, e aí para fechar. Que isso? A internet funcionou o dia inteiro, agora está falhando.
a gente pede mais essa, e aí na sequência trazemos mais 3 temas, tá? Vocês desculpem, funcionou o dia inteiro perfeitamente, agora tá falhando. É o seguinte, Líbano, após 2 anos de vazio formal de poder. Também não quer dizer o tamanho do poder do presidente do Líbano, sejamos sinceros, né? E menos ainda o tamanho do poder do exército libanês. Mas, ao que parece, o acordo da solução 1701 entre o Estado sionista e o Líbano e o acordo interno dentro do Líbano que proporcionou a, não digo vitória, mas a indicação para presidente do general Youssef Aoun traria alguma capacidade de estabilidade econômica para o Líbano. Essa é a perspectiva. Né? Então, é um tema delicado. E esse acordo da interna libanesa vem logo depois da tomada de poder da Síria pelo HTS, pelos rebeldes, que é um tema que a gente vai abordar na volta do intervalo. Então, eu queria ver um pouco com vocês essas 2 perspectivas. Né? Primeiro, a nova formação do bloco de poder no Líbano, com aval internacional. Todos os agentes internacionais deram aval. E segundo, e aí talvez seja o tema mais delicado, se isso implica tentar impedir, hipotecar, interromper a capacidade da resistência em geral e do Hezbollah em específico de operar. Fiquem bem à vontade, desenvolvam porque a minha internet não está colaborando hoje não. Fiquem à vontade, por favor. Beleza. Bruno, aproveitando que o pessoal dos comentários está falando de onde está dizendo, né? O número e a cidade de onde está falando. Eu estive agora aqui com a Frente Cearense de Apoio à Resistência Palestina, que me encontrei com eles, o pessoal que fez aquela... vocês devem ter visto do evento que um sionista quis falar na universidade e tal. Eles fizeram, o pessoal de luta aí, meu salve para eles, e ao Comitê de Solidariedade à Palestina lá de Brasília, né, que é o que eu acompanho mais, que é onde eu estou morando. Bom, sobre o novo presidente do Líbano, o Youssef Aoun, realmente não é um bom sinal, né, se quando você assume uma chefia de Estado no Oriente Médio, o governo dos Estados Unidos lhe elogia, né? Dificilmente é um bom sinal. E não faltaram elogios para testemunhar contra o senhor José Aoun, né? Foi o Arábia Saudita, Estados Unidos, agora mais recentemente o novo governo, se é que dá para chamar assim, né? Da Síria também saudou essa grande escolha, né? do parlamento. Introduzindo rápido aqui para o pessoal que pode não estar familiarizado, no Líbano existe um formato constitucional em que é tudo segregado por religião, né? E o presidente precisa ser um cristão maronita e por aí vai. O presidente é de uma religião, o ministro das Relações é de outra e tal. O Youssef Aoun ocupa esse cargo e ele é o representante, ele é segundo seus detratores, né, principalmente, é um representante do establishment, né, daqueles aprovados previamente pela gerência, né, pelos Estados Unidos, por Israel, pelas monarquias do Golfo. E ele vem na condição de militar de carreira. Ele é general, né, do exército libanês, entrou no exército nos anos 80, durante a Guerra Civil, e creio que vai acumular os cargos de comandante do exército e presidente. Uma coisa interessante também é que no Líbano o exército não é como em outros países, né, que as forças armadas
detém o monopólio do uso legítimo da força, por assim dizer, né? O Hezbollah tem seu próprio exército, por exemplo, que se especula que é mais forte do que o próprio exército libanês, né? As organizações políticas têm suas próprias estruturas paraestatais, né? E nesse caso do A1, ele na condição de líder do exército, que na verdade é uma das facções, né, na disputa interna ali, tem se prestado ao papel de ser o pelego, na acepção do termo, né, daquele que fica entre as costas do cavalo e o jockey, né? Por exemplo, agora no último conflito, na última invasão de Israel ao sul do Líbano, que foi combatida pela resistência nacional libanesa, liderada pelo Hezbollah, né? O exército libanês, sob a liderança de José Aoun, teve mais de 40 militares mortos por Israel no território do país. Você pensa, um país soberano, né? Um país soberano, seu exército responde se outro país invade, né? E se esse outro país invade o seu território, mata militares do seu exército, ele deve fazer alguma coisa, certo? No caso, ele não fez nada. Inclusive, depois do acordo do cessar-fogo entre o Hezbollah e a ocupação israelense, quem pôs Israel para fora foi o Hezbollah, não foi o exército. Pelo contrário, eles estão lá na zona, né, de desmilitarizada entre Israel e Hezbollah, que foi em quem o Império confiou, né, a posse o controle ali do sul do Líbano. Então é importante considerar ele nessa posição. E ainda, para finalizar sobre a A1, em 2017, quando ele assumiu esse cargo de comandante do Exército, ele deu uma entrevista dizendo que ele iria reduzir a influência política dentro do Exército, o que era uma indireta, né, bem direta, ao Hezbollah, né? E agora, em 21, com o colapso aí da crise econômica do calote que o Líbano deu, né, nas suas dívidas, ele foi o cara que passou o Pires, sabe, dizendo que os militares estavam recebendo salários de fome, que isso era um absurdo, e conseguiu um aumento na mesada de painho, né, dos Estados Unidos da América para a sua facção, né, nessa disputa. Então, é essa pessoa que se torna presidente. E ele se tornou presidente com 99 dos 128 votos do parlamento libanês. Curioso que um desses votos foi para Bernie Sanders. Bernie Sanders teve um voto nessa eleição. Mas não ganhou, não, foi só um. Opa, Mohamed, só um comentário para não deixar passar barato. Barato para deixar passar. Eu vou acabar esquecendo. A gente tem que ser transparente nesse programa, tá? A Hezbollah e a Mala concordaram em votar em OCFA 1 também. Então ele teve o aval de todos os setores operando no Líbano, e a extrema-direita de origem falangista, com Sami Djedja e o seu sócio, foram bloqueados. Mas, enfim, fora isso, as informações estão aí. Mohamed, por favor, fica à vontade. Gostei muito do Caio falando do painho. O máximo. O país Estados Unidos dando a bênção, né? Fazer o quê, né? Bom, tem uma pergunta do Jorge Miranda, que ele, né, se o presidente do Líbano tem mais poder que o parlamento. Não, o presidente do Líbano, pelo que sei, ele tem mais questões das relações internacionais, né? E o parlamento mais nas questões internas, né? Pelo que sei, né? Mas eu vou até me aprofundar nessa questão, né, para saber um pouquinho mais. Bom, o A1, dentro do meu ponto de vista, né, ele faz parte do acordão, né? Tá bem certo, né? O comentário, né, que foi colocado aí, né? Que
teve, né, a votação muito expressiva entre todas as correntes, e a corrente que não venceu é a corrente de extrema-direita, que é um fator muito bom, né? A extrema-direita libanesa, né, que queria já entregar o Líbano para Israel e deu. Então, dito isso, né, eu acho que ele está fazendo um pouco de política, né? Não que eu esteja otimista, né, pelo passado dele, né, mas eu acho que a cadeira também, né, deve ensinar ele a fazer política, porque o Hezbollah, né, gente, ele venceu o confronto com Israel. Israel, ela não entrou, não chegou nem ao Litani, não ultrapassou nada. Quem é que vai jogar uma força tão determinada, representativa de defesa desse país fora? Não tem como. De sã consciência, ninguém faz isso. E se ele tentar fazer isso, eu acho que ele cai. Alguma coisa acontece, né? Os patrocinadores do cessar-fogo é França e Estados Unidos. É os que deram o aval para consolidar 171. E nisso Israel vai ter que sair, né? Essa força sionista ela tem que sair. Tem que sair do Líbano, tem a autonomia do Líbano, entregar, voltar, né? E eu espero, inclusive, que devolva a fazenda, né? Então, o Líbano está nessa, né? Precisa reconstruído, né? Precisa voltar a ter paz, sossego, como os palestinos precisam ter, né? Torço muito pelo cessar-fogo, espero que saia logo nas próximas horas, se consolide, né? Precisa respirar Gaza, precisa voltar a viver. Viva o povo palestino, né? Viva o povo libanês resiliente e viva o Iêmen, né? Que nos apoiou e todo o eixo da resistência, né? Então a paz ela é importante, a diplomacia também é importante, a autodeterminação dos povos é importante, mas infelizmente não existe exército libanês, né? Que consiga se defender. Quem defende o Líbano, quem defende o povo libanês, o interesse dos libaneses é a Força Armada do Hezbollah. Ponto. Isso todo libanês sabe, né? Então, eu acho que ele está fazendo política. Acredito eu que esteja fazendo política, né? O histórico dele, né, concordo com o Caio, né, não é bom, né? Mas vamos dar um voto, né, de esperança para o Líbano, né, e ao Congresso libanês que elegeu, né? Maravilha. Gente, vou chamar um breve intervalo, Alan, tá bom? A gente tá meio devagar hoje. E não custa lembrar, né, gente? Não custa lembrar. O Líbano tem reservas de óleo e gás suficientes no Mar Egeu para se reerguer todinho. Agora, se a exploração do óleo e gás libanês for feita por empresas sionistas e com a proteção da marinha da OTAN, através da base de Chipre, aí não tem o que fazer. Mas tem recurso suficiente na plataforma costeira do Líbano para reconstruir o Líbano e em Gaza para reconstruir a Palestina. Só óleo e gás da costa de Gaza já dá e sobra para reconstruir tudo. Mas tem que ter soberania nacional, autonomia para explorar o próprio recurso natural estratégico. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta a gente segue aqui? Pode ser, Alan? Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Opa, a gente está de volta, esse é o segundo e último bloco do Oriente Médio em Revista. O programa do canal O Coletivo, programa produzido pelo ICEP, Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, com um tema exclusivo, Oeste da Ásia, que no Ocidente se apelida de Oriente Médio. Por isso esse programa semanal, que tenta falar, né, por e para e com 16 milhões de árabes descendentes e os apoiadores da causa palestina. É uma pretensão, a gente quer chegar no 1%. Falando nisso, vamos dar sequência aqui, estamos com o Caio Porto. Caio, uma pergunta capciosa, né? Tua formação original em RI, em Sociologia, em Ciência Política, qual que é? Sociologia, de ponta a ponta. Muito bom, generalista aí.
Bom, sou das antigas, tá? Sou das antigas e mesmo a minha área, que é ciência política, era só na pós, tá? Na formação original, ciências sociais, definição sociólogo, e aí ajuda. Pois Sim. eu fiz o bacharelado em sociologia, mas a licenciatura foi ciências sociais também. É E isso aí aí. na pós que escolhe. Aí tu foi para sociologia. Uhum. Maravilha. Mas hoje em dia Vamos já lá. tem os bacharelados. Eu sei. Tem que ter a vaga da docência também, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Tem uma pergunta aqui muito fácil, se é mal dizendo. Puramente especulativa. Na frequência Caio e Mohamed. Como vocês entendem que pode ser, que pode vir a ser a relação Trump-Netanyahu? E aí eu queria agregar um dado. O dado é o seguinte. No domingo de manhã, a gente é jornalista e atende a produção. Então, infelizmente, domingo de manhã, a produção da TV russa queria fazer uma conversa sobre a perspectiva do discurso belicista do Trump, agora, que mudou em relação à campanha, que foi um discurso anti-guerra. E aí eu queria agregar esse... Ô, Paulo Capri, bem-vindo. Eu queria agregar esse elemento, tá bom? A relação Trump e Netanyahu diante da mudança de posição, pelo menos postura pública, para o sistema internacional do presidente dos Estados Unidos. Primeiro o Caio e depois o Mohamed, por favor. Bom, em relação à relação Trump-Netanyahu, como eu já falei na primeira questão, eu creio que essa vitória do Trump, junto com a manutenção do Netanyahu no cargo, né, que ele conseguiu, apesar de todos os saculejos, se manter, né, vai reeditar uma aliança, né, entre os dois que a gente já viu antes, né, no mandato anterior, e que o Likud, né, é como se fosse a retransmissora local do Partido Republicano, né, na colônia. E vai manter essa aliança, e eu acho que o presente de boas-vindas de Trump de volta provavelmente vai ser algum tipo de acordo, mesmo que breve, só para ele ter a manchete, sabe? Esse modelo das 6 semanas que está circulando agora, provavelmente eu creio que vai sair depois do Trump assumir, para ele ter a manchete de que ele fez o cessar-fogo e, sei lá, essa amizade, né? Quanto às diferenças entre do discurso, né, do Biden e do Biden eleitoral e do Biden fora das eleições, é uma contradição que o próprio Partido Democrata se coloca, porque eles internamente, a grande diferença entre a ala esquerda, por assim dizer, e a ala direita, né, do Partido Único estadunidense é que o Partido Republicano crê que minoria a gente mata em casa, né? Eles preferem voltar mais para dentro, enquanto os democratas gostam de exportar, né? Preferem exportar esse belicismo supremacista dos Estados Unidos, né? Mas o importante é manter a máquina rodando e vendendo arma e tudo mais. Nessa situação, o Partido Democrata precisa fortalecer a indústria armamentista dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ganhar os votos das minorias que supostamente têm que ser democratas, né? Porque lá é assim, ou uma coisa ou outra. Tanto que o Biden perdeu também por falta de... O Biden e a Kamala, né? A sua representante, né? Que ele não deu conta. Mas perdeu, se você olhar as quantidades dos votos, o Trump não teve mais votos do que a última eleição que ele perdeu para o Biden.
foi a Kamala que teve muito menos, porque lá o voto não é obrigatório, né? E é em dia de semana, horário comercial. Então, assim, os condenados da terra residentes nos Estados Unidos têm que se botar para sair de casa para ir votar numa PM que acha que tem que matar palestino. Não vai, não vai. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, nesse caso da amizade Trump-Netanyahu, eu acho que é uma amizade... ele é mais próximo do Trump porque eles têm proximidades conjunturais, mas isso não significa que estruturalmente, caso fosse Kamala, caso fosse o cão, a relação ia ser a mesma, porque estruturalmente, mesmo que o Netanyahu não fosse, que o democrata que ganhasse não fosse o favorito do Netanyahu, ainda ia ser tal qual, se não fosse o Netanyahu, fosse qualquer outro, o presidente dos Estados Unidos ia ter uma relação boa com isso, uma relação, né, uma relação semicolonial, né? Aí é por aí. Perfeito. Bom, o Caio lembrou muito bem, né, do primeiro mandato do Trump, né? Trump levou a embaixada, né, dos Estados Unidos a Tel Aviv, né? A gente não pode esquecer disso, né? E assassinou o Soleimani, né? Então ele... Acordos de Abraão, né? Que eu tocar agora, né? O que levou, né? Lembrando um pouquinho, em 2023, antes de outubro, né? O Netanyahu, né, foi lá para a ONU, né, a Assembleia Geral da ONU, mostrar um mapa sem a Palestina e dizendo de rotas do Acordo de Abraão e tudo mais, né? Então, o que aconteceu com os democratas? Os democratas deram armas, muito bem colocado pelo Caio, né? Então, eles foram lá, entraram em Gaza, terra arrasada, 15 meses, né? E o que aconteceu? A quantidade que eles assassinavam, né? A resistência recrutava, né? Ação e reação. A única forma de resistir é se alinhar à resistência e combater os agressores. É a coisa mais humana que se tem na face da Terra. Resistir, enfrentar, encarar, lutar, né? Isso foi feito, né? E o que a gente viu agora, né? Um ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, né? Giora Eliand, né? Ponte ao Mayadin, né? A guerra acabou, Israel falhou miseravelmente na definição dos objetivos da guerra. E é fato. Israel perdeu, está perdendo. Perdeu no Líbano, né? Está perdendo para o Hamas, para a resistência palestina, está perdendo em todos os confrontos. Todos os confrontos. O que vão tentar? A saída econômica. Volta ao Acordo de Abraão, é onde pode ter algum ganho, alguma coisa financeira, porque sempre a base é a econômica financeira. O colonialismo ele se baseia, né, e a gente não pode esquecer disso, no objetivo econômico financeiro. Esse negócio de a terra prometida, isso é fantasia. Isso é fantasia, isso não existe. Os povos nativos têm mais DNA de origem judaica, né, nativa, do que os caucasianos. Isso, né, os muçulmanos são convertidos, né? Os cristãos que estão lá são convertidos, e os judeus que estão na Palestina, né, que nasceram na Palestina antes de 48, antes, né, são nossos irmãos, são nossos parentes, são nossos primos, diretamente. Para que destruir isso? Fator econômico, político-econômico, é poder. Então, agora estou voltando, né? Vamos virar a página de Gaza, as leis internacionais não vão deixar, vão ter que ser punidas, a história vai vir à tona, vai punir muita gente, as investigações vão revelar muita coisa. O tempo vai condenar o Netanyahu, vai condenar muita gente, muito soldado, muito genocida vai ser preso, eles não vão escapar, né? Então, essa relação ela está dando a volta, ela está tentando ir para o poder econômico, porque eles dizem que o verdadeiro inimigo não é essas pequenas guerras, é a China. Esse é o comentário.
É de novo, né, a máquina do império indo para cima de uma população indígena, né, como foi aqui nas Américas. Estamos vendo hoje, né? Tem muita gente por aí que diz, não, porque o Cabral, lá em 1500, olha como era feio. Hoje em dia isso não acontece, está aí, na sua frente, na televisão, todo dia. Aí você fica pensando, como seria se fosse na minha vez? Está sendo na sua vez, né? Aí as pessoas não prestam atenção, que tá aí. Isso que é amplamente documentado, amplamente divulgado, né? Mas a mídia, ela, né, esses meios de comunicação, essa influência sionista, né, na nossa mídia, né, a resistência palestina, para eles noticiam como terroristas. Os civis são terroristas. O exército que entra e mata, né, o povo nativo é o coitado que ele está fazendo o quê? Né? Ele tem direito de se defender. Como teria direito de se defender o ocupante, o agressor? Né? O invasor não tem direito de se defender. Por isso, as leis internacionais e as leis retornam. Precisamos estudar mais leis internacionais. Isso é importante. Isso forma conceito, isso tem histórico, isso tem peso. As leis internacionais são claras, não podem ser rasgadas. Então, as leis, elas defendem quem? Os povos nativos. Têm todo o direito de se defender, inclusive, com armas. Perfeito. Gente, a gente está muito perto do final. Se vocês me permitirem, porque dava um programa inteiro, a gente pula a Síria. Minha proposta é a seguinte. Comentário de vocês dois a respeito do Iêmen, da sua incrível capacidade, estou afirmando isso, de operar com uma força solidária com a questão palestina, é uma coisa impressionante. Depois devolvem para mim, porque eu queria ler as últimas notícias da região. É um trabalho que tem o Patrícia em São Paulo, Roberto Calufac, ele sempre faz esse serviço, distribui alguns grupos. Eu quero trazer aqui para a gente encerrar o programa de hoje na perspectiva de que realmente eu posso estar equivocado e talvez um cessar-fogo esteja em caminho. Mas igual, tem que ver, tá? Então, a pergunta em aberto é a seguinte, ó. Começar pelo Caio, no sentido da sociologia política. O que explica a capacidade organizativa do Iêmen? Sem entrar na questão normativa de que a gente concordaria ou discordaria da forma de vida, mas como população originária, como explica esta capacidade organizativa que beira o absurdo? Beira o absurdo. No último ato em Sanaa, estavam com centenas de milhares na rua debaixo de bombardeio. E ninguém corre. Bom, enfim, deixar com o Caio e depois o Mohamed, por favor. Bom, Francis Fanon, nos Condenados da Terra, falava sobre a demanda de reconhecimento do colonizado como gente. Como ele diria para o colonizador, eu sou gente assim como você. Tem uma parte assim muito forte que ele fala no primeiro capítulo da violência, que ele diz mais ou menos assim que o colonizador vai descobrir da pior forma que o colonizado também é gente. Porque o colonizado vai lembrar ele, vai provar ele de que você sangra como eu sangro, sabe? Essa brincadeira aqui não é só de você bate eu apanho. Eu também sou gente, eu também tenho o direito de me defender, né? E eu acho que esse apelo assim básico mesmo de eu sou gente nesse mundo, sabe, de reivindicar para si como iemenita no caso, né? Mas para todos, porque a cada vez que a gente reivindica, cada vez que um colonizado lembra o colonizador, o ocupante, né, de que ele é gente, de que ele tem direito de resistir, ele está fazendo de todos os oprimidos do mundo um pouquinho mais gente, né? Isso é uma coisa muito forte. Isso é uma coisa muito forte. No caso é uma coisa que, inclusive, eu vi o Thiago Ávila falando lá naquele evento que a gente teve na FEPAL, Bruno. Ele disse, olha, eu andei no Oriente Médio, fui para o Egito e tal, e a gente pode não ter maioria política nos governos, mas a gente tem maioria social,
Porque os governos são vendidos, os governos são covardes, mas o povo, principalmente na região ali, está disposto. Não porque, rapaz, meu plano para o fim de semana podia estar pegando uma praia, não, vou participar de uma guerra de libertação nacional. Não, não é assim. É porque é uma demanda, né? É o slogan do reaja ou será morto, né? E eu acho que é por isso, sabe? Porque no Iêmen, o Ansar-Allah já é um grupo que está organizado há muito tempo na autodeterminação dele em relação ao próprio Iêmen, né? Naquele contexto da guerra civil de lá. E, nesse caso, o governo a liderança, o TI, não é um empecilho para a mobilização. Pelo contrário, como foi a Frente de Libertação Nacional da Argélia, por exemplo, um facilitador dessa energia criativa, sabe, do colonizado querendo se libertar. E aí eu acho que é disso, sabe, que eu creio que seja isso, que não é a quantidade de arma, não é o que eu vou ganhar pessoalmente com isso, não é se as pessoas vão falar bem de mim, não é se eu vou sair legal na Globo News, né, que parece ser a grande preocupação da galera por aí. Não, é apenas porque eu sou humano e porque os palestinos também são humanos, sabe? E isso como um motivador que supera todas essas coisas de mas não vai adiantar nada. Porque eles têm uma arma desse tamanho, a sua é bem pequenininha. Porque, assim, enquanto tem tem organizações que poderiam fazer alguma coisa, mas não querem. Ao mesmo tempo, tem milhões no mundo que querem, mas não podem, porque eles estão alijados dos meios, né? Os seus governos os usam de reféns. Se você fizer pesquisa em qualquer país aí do Oriente Médio, vai dar um apoio esmagador à causa palestina. E aí os hutis são aqueles que querem, que dizem, eu quero e eu posso. Eu vou fazer minha parte. E isso é um potencial enorme. Por isso que eles também são tão reprimidos, assim como a resistência nacional palestina é tão reprimida, porque é um perigo que o resto do mundo fique sabendo de um negócio desse. Porque começa com 1, aí depois 2, depois 3, o cobertor dos Estados Unidos é grande, mas não cobre a terra toda, vai começar a ficar curto. Então, creio que seja isso. Perfeito. Que comentar dessa exposição, né? Eu também assino embaixo, cara. Perfeita exposição. Só faltou eles afundarem em porta-aviões. Nossa, aí seria glória. Eu quero agradecer as contribuições do Ismael, né? da Regina Alves, da professora Antifa e de todos, né, que contribuíram de alguma forma para a gente, que é muito importante, né? Mas, assim, o Iêmen ele é um dos países mais pobres e mais atingido e mais, né, do mundo, e mesmo assim eles encontram força para apoiar a causa palestina, né, sem medo de ser feliz, e eles ganham todo o respeito dos Estados Unidos, dos estudantes, de todos os povos, né, da solidariedade que prestam ao povo palestino. Eu tenho muito que agradecer. As respostas que eles dão, né, dizendo que não tem como dormir na Palestina ocupada em paz, enquanto ela estiver ocupada, né? Parabéns. É isso aí. Não tem como dormir em paz enquanto estão fazendo genocídio. Muito obrigado, Iêmen, TIS, né, a todos, né? Fabuloso. Gente, a gente vai aqui, está aproximando do encerramento. Eu só falar uma coisa muito rápida. Né? Uma notícia que eu peguei aqui, né, do Al-Mayadeen, né? Tem uma presidente do Banco Central, né,
que agora dizendo que o Banco Central vai ter autonomia na Síria. Quer dizer, gente, os da Síria foram para o saco. Vão dividir entre todo mundo. Acabou a Síria, o povo vai sofrer, deu para bola. Infelizmente, vai ter que nascer uma resistência síria. E isso a gente vai ter que falar de novo. Não dá para deixar. Vai, com certeza. Pessoal, queria agradecer ao Caio, ao Mohamed. A gente vai fechando o nosso encerramento para marcar 1 hora certinho. E notícias muito rápidas de última hora. Uma não é notícia, uma constatação. A Marinha dos Estados Unidos afirmou com todas as letras que a situação naval mais tensa depois da Segunda Guerra Mundial é o confronto com a Marinha Iemenita. A Marinha dos Estados Unidos disse isso. Que a pior situação de batalha naval desde a Segunda Guerra Mundial, o que estão vivendo no Mar Vermelho e diante da tentativa, das vitórias de batalhas navais não convencionais pelos iemenitas. Gente, de última hora aqui, agradecer o Rota com grupos de patrícios, esse conjunto de informações. Rapidamente, tá? Reuters, citando a autoridade da resistência, o Hamas ainda não entregou sua resposta aos mediadores porque Israel não apresentou mapas da retirada de suas forças de Gaza. Ambas as operações atingiram com sucesso seus objetivos, segundo o porta-voz das Forças Armadas Iemenitas. A Força de Mísseis das Forças Armadas do Iêmen conduziu uma operação militar visando a usina elétrica na Palestina ocupada, vulgo Israel, na área de al-Rashraf Eilat, que é o nome que o inimigo dá, no sul da Palestina ocupada, míssil de cruzeiro, porta-voz. Uma unidade não tripulada das Forças Armadas do Iêmen realizou uma operação militar de alto nível, usando vários drones em Jaffa, ou Jaffa. Jaffa é o Tel Aviv, que é o nome que o inimigo dá para a antiga cidade árabe. Antony Blinken, autoridade palestina e parceiros estrangeiros devem supervisionar Gaza no pós-guerra, ou seja, os gringos querem um condomínio em Gaza. Segundo ainda Blinken, vamos entregar o plano para Gaza no pós-guerra à gestão Trump para que ele o leve adiante. Deve ser jogar uma bomba atômica lá, explorar todo o gás, talvez seja isso. Antony Blinken, Cairo e Doha chegaram a um acordo final para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Só tem que combinar com os palestinos primeiro. E, por fim, a Força Jihad Islâmica Palestina, uma delegação de alto escalão do movimento, chega a Doha na noite de hoje, ela já são mais 7 horas, já chegou para a revisão final dos detalhes do chamado cessar-fogo. É isso, gente. A gente quer agradecer ao Mohamed Mustafa Ali, o Caio Porto, e também a equipe toda que está aqui na produção do nosso programa. André Lobão, Juan Carvalho, Alan Camargo, Júlia Klein Caldas, o próprio Mohamed Ali, eu que vos falo, Bruno Biaclini. Esse é um programa do ICEP, Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular. Obrigado pela participação a todas e todos e até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.